Olá a todos, hoje eu estou com o meu grande amigo César Tukzinski, que veio aqui me encontrar para a gente poder bater um papo informal. E o que eu vim trazer para vocês é nada mais nada menos que tanto um coach, uma pessoa incrível, para falar um pouco mais sobre o que o poder da mente, o que o poder das palavras podem ajudar você no seu negócio e podem mudar o seu futuro. Eu queria que você conversasse e falasse um pouco de você, César, antes do nosso bate-papo. Bom, eu sou um profissional da área de administração, me graduei recentemente em administração na Universidade Federal do Paraná, estou seguindo uma carreira de mestrado, buscando me especializar em assuntos relacionados à cognição, à parte do comportamento humano, voltado à inovação e tecnologia. Em relação ao coaching, eu tenho praticamente 10 anos de experiência no mercado de práticas de processo de coaching, e das ferramentas que existem no mercado para pessoas que querem elevar a performance, melhorar o desempenho, foco, resultados, o coaching seria a ferramenta mais adequada, seria um modelo de processo mais adequado. Entendi. Legal. Esse ano, pessoal, eu tive muita experiência com o próprio recurso humano, né? A parte de equipe, a parte de comportamento, pessoas. E eu vi nesse ano todo que é essencial que a gente tenha profissionalismo e invista tanto na equipe quanto na gestão da equipe, para que nunca as coisas saiam fora do controle ou fora do seu crescimento. Então, César, esse ano, eu comentei com você já em outras conversas, que eu aprendi muito com esse ano, que foi justamente a parte de gestão de pessoas, como eu falar com essas pessoas, como pensar os melhores profissionais para a sua equipe, para que você tenha um crescimento sustentável e sólido. Então eu vejo assim, o que você poderia falar para as pessoas que estão assistindo a gente, algumas dicas de comportamento, ou de RH, ou de gestão, que possam ajudar eles nos negócios deles? Bom, em relação à gestão, formação de equipe, treinamento e desenvolvimento de pessoas, o que eu teria para dizer para o pessoal que está nos assistindo é que o processo de escolha dos recursos, de formação de equipe, apesar de haver muitas ferramentas no mercado, muita padronização, ele deve partir de uma coisa muito pessoal do líder. O que o líder se identifica melhor para escolher os seus subordinados. Então, muitas vezes, algumas ferramentas que você escolhe no mercado, alguns modelos para você selecionar as pessoas, através de técnicas, pode ajudar a delinear qual é o comportamento de cada funcionário, que biotipo esse funcionário tem, qual o tipo de atividade que ele se adaptaria melhor. Porém, desenvolver certas competências de avaliar, de saber entrevistar, de saber perguntar para os funcionários ou para as pessoas, para os entrevistados, e saber pensar determinadas qualidades, isso é uma das habilidades que deve ser desenvolvida pelo líder e pelo entrevistador. E nesse modelo de negócio, você acha que cabe o próprio líder ou o próprio gestor perguntar coisas para o seu colaborador, por exemplo, de sugestão, de coisas que poderiam mudar na empresa, ou essas questões, sabe? Então, pedir a opinião dos colaboradores para fazer benefícios para a empresa. Você acha que cabe? Você acha que a gente tem que separar essas decisões? Ou algumas coisas a gente pode pedir ajuda, outras não, tem que ficar mais fechada? Como que você vê isso, César? Bom, eu separo a empresa da seguinte forma, dentro da minha visão, uma visão muito pessoal. 90% do processo de uma empresa é administrativo. O restante dos 10% é estratégico. O viés estratégico, as decisões maiores devem ficar com o líder, com as pessoas que estão envolvidas com o negócio em si. As partes relacionadas ao processo administrativo, melhoria de qualidade de processos e relacionado à parte conceitual de como se deve fazer uma atividade que está padronizada e já desenhada ou mapeada em algum manual, essa pode ser transferida aos funcionários porque ela vai fazer parte de uma cultura.
E a cultura da empresa ela vai ser separada nesses 90% de coisas implícitas e explícitas. As explícitas é manuais, controles e outras coisas que já são adotadas pela empresa. As implícitas, normalmente, quem vai ter que estar sempre colocando e reforçando a todo momento são os líderes, os gestores que são contratados pela empresa e o próprio empreendedor, o empresário ou o dono, o sócio da empresa que conhece melhor os rumos da empresa. Legal. E nessa questão de gestão e líder, quando uma empresa começa, então ela tem 5 funcionários, tem 1, 2, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 15, como que você estrutura essa base? Você acha que, por exemplo, a cada 10 pessoas tem que ter um líder? Depois desse líder, a cada 15 pessoas tem que ter controle e processo dessas 15 para depois ter um líder? Como que é a pirâmide, como que ela começa a crescer? Porque independente de qualquer coisa, o empreendedor sempre começa sozinho. Certo. Ela começa sozinho, daí chama lá uma outra pessoa e daqui a pouco pinça outra pessoa e 2, 3, 4, só que assim, eu vejo por mim mesmo que às vezes a gente contratava pessoas que eram parentes, eram amigos, não eram pessoas estratégicas, um RH estratégico para contratar uma pessoa com determinado tipo de habilidade para ajudar a empresa a crescer. Então você chamava um amigo, depois que ele entrava na empresa, e você falava assim, putz, eu acho que agora eu consigo, essa pessoa consegue embalar papel bem legal. Ah não, acho que eu tinha uma outra habilidade, não, acho que eu achei uma habilidade sua, entende? Então, quando um empreendedor está começando, ele não tem esse tipo de visão. Não. Você vai chamando parente, você vai chamando amigo, tem uma vaga aqui, tem uma vaga ali. Hoje eu já vejo com outros olhos. Mas só depois de eu ter passado más decisões minhas, que eu consegui aprender isso. E no seu conceito, como que funciona isso? Você já tem muito conhecimento para compartilhar, então se você puder compartilhar, como está estruturado isso para você na sua cabeça, ou como que você faria? Bom, a relação líder-subordinado, existe um número que as pessoas às vezes fazem alguns números mágicos, dizem que para cada líder 7 subordinados seria um número ideal para dar atenção diretamente. Porém, isso não funciona. Teoricamente, quando entra no processo prático, se você faz um processo produtivo, você pode ter mais pessoas produzindo, debaixo de um líder, até 20 pessoas produzindo, porque elas têm muito mais limitada a faixa de atuação dela e o processo é mais repetitivo. E a partir do momento que você trabalha com pessoas no nível estratégico, você pode ter uma relação de um líder para 2, 3, 4 pessoas, para você não dar muita margem para discussões e trabalhos de elaboração que precisam de mais foco, mais concentração, porque quando há um número muito elevado de pessoas, há uma questão de desfocar. Porém, nada impede de você ter determinadas reuniões de controles ou reuniões de feedback que você possa integrar um líder e mais pessoas e trabalhar com equipes multifocais. Porém, agora quando você fala de uma empresa começando, essa questão ela é um pouquinho mais complicada, porque realmente vai da habilidade do líder, do proprietário, em alocar e descobrir os recursos e os talentos das pessoas. Porque contratar pessoas qualificadas no mercado exige investimento financeiro, valor para a retenção dessas pessoas, e o controle sobre as atividades que elas vão exercer tem que ser muito maior. Então, vamos dizer assim, é uma situação um pouquinho complicada, mas a realidade do pequeno empreendedor é realmente trabalhar com as pessoas que ele tem ao alcance, ver as habilidades, porém nunca esquecer da possibilidade de profissionalização e investimentos a longo prazo e aumentar a equipe, para que com equipes e empresas maiores, essa possibilidade de gerenciar, trocar recursos, fica um pouquinho melhor. Daí. Legal, show de bola. Agora, uma última pergunta. No modelo de gestão, a gente tem 100% do tempo. O empreendedor, quando ele está começando, quando ele está iniciando, né, o seu crescimento, a gente vê que muitos empreendedores não focam na gestão, e sim no operacional. Então eles estão mais ligados à produção porque eles começaram lá fazendo e depois começaram a delegar tarefas, certo? Então assim, e isso
é um desapego que nós empreendedores temos que fazer depois que a gente tem equipe. Porque eu vejo, às vezes tem uma coisa tão fácil que eu já fazia há 4 anos atrás, que eu tenho um colaborador que eu já delego essa tarefa para ele, mas se fosse para eu fazer, eu fazia em 5 minutos. Se eu delegar para outra pessoa, demora os mesmos 5 minutos para eu poder fazer. Só que se eu pegar de 5 em 5 minutos, meu dia acabou. Então eu estou muito ligado ainda à parte de produção. Eu acredito que muitos empreendedores também já estão ligados muito à parte de produção. E a gente tem que separar, saber separar esse tempo, que é o tempo de produção e o tempo de gestão. Então nós, empreendedores, estrategistas, como estamos ali no papel, a gente tem que separar quanto tempo de gestão, quanto tempo de administração. Você me disse que agora que 90% é administração. Então você acha que 90% é administração, 90% é gestão de pessoas e 10% para as outras tarefas? O que você acha? Eu poderia separar isso de uma maneira, eu falo que a administração é o todo, planejar, dirigir, controlar e organizar são os 90% de uma rotina de uma empresa. Porém, eu separo, isso eu falo como uma parte administrativa mesmo, de rotinas, vendas, o processo administrativo. E eu separo desse processo a parte estratégica, vamos dizer, 10%, que é a parte do pensar mesmo, é olhar, ver os horizontes e a transformação da empresa. A gestão estaria nesses 90% da administração, porque ela é uma parte tática. Porém, a gestão está envolvida com o processo de administração toda da empresa e está interligado. Porém, é difícil separar o processo operacional da parte da gestão, porque ao mesmo tempo, quando a pessoa está, o tempo que tem para delegar para uma empresa grande, não tenho números, mas o tempo que a pessoa tem para delegar e o tempo que ela tem para realizar aquela atividade, o impacto daquela atividade, ele tem um impacto de semanas. E quando a gente fala de uma empresa de pequeno porte, o impacto é de horas, às vezes dias. E esse tempo de delegação ele é muito difícil de separar. É um desafio para os empreendedores. É um desafio para separar. Porém, com o viés de crescimento, e se o viés de crescimento da empresa na parte estratégica, que foi pensar o futuro, se foi definido que a empresa quer crescer, parte desse comportamento, mesmo que ele seja doloroso, mesmo que ele cause um pouquinho mais de lentidão, a delegação tem que ser algo imperativo, tem que delegar. Tem que delegar. Mesmo é um risco, mas o risco faz parte do negócio e do crescimento da empresa. Legal. Bom, gente, acho que o papo foi bem legal e eu queria que o César deixasse uma mensagem para quem está assistindo para a gente de como as pessoas podem alcançar os objetivos de 2015. A gente está no começo do ano, a gente está em janeiro, então acredito que todo mundo fez promessas, todo mundo traçou objetivos, todo mundo tenha o que elas realmente querem para no final do ano de 2015 e início de 2016 falar assim, ufa, realmente realizei as minhas tarefas. O que você poderia dizer para quem está assistindo para a gente? O que poderia ajudar elas? O que você acha? Bom, primeira questão para se estabelecer objetivos, uma questão é você pessoalmente concordar com esses objetivos de corpo e alma. Legal. Porque muitas vezes a pessoa vai e estabelece objetivos porque é uma questão de modismo ou porque todo mundo está seguindo e ela não está alinhada a esses objetivos. É um exemplo prático, vou emagrecer 5 quilos, porém não faz parte da rotina dessa pessoa atividades físicas, ela não está nesse modelo. Então quer dizer, não adianta ela estabelecer que ela vai emagrecer simplesmente. Primeiro ela tem que ver uma meta menor, que vou procurar uma pessoa para me orientar sobre atividades físicas. É um exemplo. Empreender em empresas, estabelecer metas e desafios, a gente tem sempre o desafio da meta de toda empresa é o crescimento. Porém, ela se torna mais complexa a definição desses objetivos, porque a partir do momento que você faz de cima para baixo os objetivos, alguns funcionários não vão estar concordando muito com a meta. E se você faz de baixo para cima, alguns funcionários vão manipular ou buscar a transformação da meta de acordo com as capacidades e as necessidades deles atingirem mais facilmente essas metas, esses objetivos. Então, em termos de ajuste,
seria importante fazer a abordagem das duas formas, um objetivo de cima para baixo e de baixo para cima. Assim você consegue primeiramente mapear o que vai acontecer de diversos lados. E outra coisa é testar. Antes de começar a passagem do ano, testar um pouquinho as metas, né, para não se comprometer muito e de repente ter metas que você se propõe a fazer e não cumpre. Legal. Bom, gente, eu conversei aqui com César Tukzinski, meu grande amigo, uma pessoa muito especial para mim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Cleverson Andrade, até mais. Até mais.